Salve, salve galerinha do terceiro ano, vamos aí responder algumas questões do nosso conteúdo aí de campo elétrico, tá ok? Aqui são as questões que eu não respondi na sala de aula, então galera, fique atento aí a essas questões, tá? Pois veja o raciocínio delas, tá? Que são questões perigosas aí pra estar na prova. Então vamos lá, diz o seguinte, ó. Uma pequena esfera, a primeira questão, né? Uma pequena esfera de massa m de 10 elevado a menos 3 kg, eletrizada com carga que é igual a 1 microcoulomb, fica em equilíbrio quando abandonada em um ponto A acima do solo. Indique a intensidade, a direção e o sentido do campo elétrico no ponto A, dado a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Então a minha situação está aqui. Eu tenho uma carga que ela está abandonada, certo? Foi abandonada aí, só que essa carga ela foi abandonada no ponto A, só que ela fica em equilíbrio com força e o peso, tá? Então ela está em equilíbrio. Então a primeira coisa que eu posso destacar nessa questão aqui são os dados dela. Então a massa da partícula aí é 10 elevado a menos 3 kg, a carga é 1 microcoulomb, só que aí ó, o micro eu vou colocar 10 elevado a menos 6, lembra aí que eu falei isso em sala de aula, tá? E a gravidade é 10 elevado a menos 10 metros por segundo ao quadrado, desculpa, né? 10 elevado a nada não, tá? Então veja só, pessoal, a dica dessa questão tá aqui, ó, que ele disse que a partícula ela foi abandonada e ela fica em equilíbrio quando ela está sendo abandonada aí no ponto A. Se ela está em equilíbrio, ela está aqui se equilibrando com a força-peso. Então, uma das coisas que eu posso observar logo aí de cara é que a força é igual à força-peso, tá? Então, isso é praxe, tá certo? Então, o que ele quer na questão, certo? Ele quer que eu calcule a intensidade do campo elétrico. Então, tá aqui o campo elétrico, eu vou calcular o campo elétrico aí sendo a razão da força pela carga, ok? Então, como eu tenho que esse campo elétrico é igual a força-peso, no caso aí eu não tenho quem é a força, mas tem como eu calcular esse peso, porque o peso, na verdade, ele é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, certo? Então esse aí é o peso. Então esse peso vai ser o que? Peso vai ser igual a 10, é isso, 10 elevado a menos 6, ou menos 3, desculpa. Isso daí vezes a aceleração da gravidade, que é 10, certo? Então esse peso, ele vai ser igual, no caso vai ficar 10, no caso 10 elevado a menos 2, tá? 10 elevado a menos 2. Por que menos 2? Então, porque é o seguinte, aqui eu tenho menos 3, aqui eu tenho um valor 1, certo? Então vai ficar menos 3 mais 2, ou mais 1. Então, menos 3 menos 3 mais 1, então o peso vai ser igual, peso aí vai ser igual a 10 elevado a menos 2, certo? Então, o peso é dado em Newton, tá? Não esqueça que peso é uma força. Então, veja aí que a minha força é basicamente 10 elevado a menos 2 newton. Só que ele quer saber quem é o campo, tá? Quem é o campo elétrico aí na história. Então, jogando aqui na fórmula do campo elétrico, certo? Que é o que? O campo elétrico vai ser igual à razão, não é isso? Bota aqui a razão entre a força e a carga, tá ok? Então, quem vai ser a força aí? Vai ser o peso, né? Então, como a força é o meu peso, então eu pego 10 elevado a menos 2, certo? Dividido pela carga aí, que no caso é 1, vezes 10,
elevado a menos 6. Ok, então aqui vai ser minha força peso, né? Dividido pela carga. Então meu campo elétrico na jogada vai ser esse. Não tem como eu dividir aqui 10. Aqui veja que é a divisão de potência, certo? Eu vou conservar o valor 1, certo? Então eu tenho 10 elevado a menos 2, não é isso? Veja, pessoal, que aqui a potência do 6 está negativa, né? Então vai subir para o numerador. Quando ele sobe somando, tá? Então vai ficar mais 2 ou mais 6, certo? Então o meu campo elétrico, na verdade, ele vai ser isso aqui. O campo elétrico vai ser igual a 1 vezes 10. Aí no caso eu faço a subtração, né, pessoal? Porque é menos 2 mais 6, menos 2 mais 6 vai ser igual a 4. 4 positivo. Veja que o campo elétrico vai ser Newton por Coulomb. Ok? Então, resolvida aí essa questãozinha. Parece simples, né? Mas preste bastante atenção no raciocínio dessa questão, tá? A próxima questão diz o seguinte. Da Mackenzie, São Paulo. Sobre uma carga elétrica de 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, colocada em certo ponto do espaço, age uma força de intensidade 0,80 N. Né? Despreze as ações da gravidade. A intensidade do campo elétrico nesse ponto é... então ele quer saber a intensidade do campo elétrico, certo? Só que ele te deu a carga, que é 2 vezes 10 elevado a menos 6, te deu a força 0,80 N, né? Então, o campo elétrico, como a gente calculou aí na questão anterior, certo? O campo elétrico vai ser igual a razão entre a força, não é isso? Vai ser a razão entre força, que no caso a minha força é 0,80 N, ou 0,8, zero depois de vírgula não vai expressar o valor, né? A carga no caso aí vai ser 2 vezes 10 elevado a menos 6, né? Isso, elevado a menos 6. Então aqui é a minha carga. Lembre que a carga é dada em coulomb. Então, o segredo aqui nessa questão, pessoal, é eu transformar o 0,8 em notação científica, tá? Então, no campo elétrico vai ser igual a razão aqui, né? Isso, agora eu vou transformar o 0,8 em notação científica. Veja que a vírgula está aqui, ela vai andar para a esquerda, né? Ou para a direita, desculpa. Uma casa decimal. Então, mandando uma casa decimal para a direita, vai ficar 8 vezes 10 elevado a menos 1. Menos 1, certo? Então, dividido aí pelo valor da carga, que o valor da carga no caso aí é 2 vezes 10 elevado a menos 6. Ok? Então, esse aqui vai ser o valor da carga. Então, esse campo elétrico, o resultado dessa divisão aqui, vai ser igual a 8 dividido por 2 é 4, né? 4 vezes 10. Aí no caso, ó, meu expoente lá em cima ele está negativo, né? Menos 1. Como o 6 está dando divisor, ele vai subir somando, certo? Então vai ficar mais 6 aqui. Então o resultado dessa soma, certo? É que vai ser meu campo elétrico. Então aqui fica... O campo elétrico vai ser igual a 4 vezes 10 elevado a 5. É isso? Menos 1 mais 6. Está pegando 6 menos 1. Vai ser 5. Tá ok? E lembre da unidade de campo elétrico. É Newton por Coulomb.
tá? Newton por Coulomb, tá certo, pessoal? Então, a letra para responder a letra certa aí no caso seria a letra E, tá? 4 vezes 10 elevado a 5 Newton por Coulomb. Pessoal, aqui na primeira questão, desculpa, que ele pediu aqui a intensidade. A gente encontrou só a intensidade do campo, né? Mas só que ele quer saber também a direção e o sentido do campo elétrico. Pessoal, a resposta ela fica dessa maneira, que a direção do campo elétrico e o sentido. Pessoal, lembra que quando eu falei na explicação aí do campo elétrico, o campo elétrico ele tem o mesmo sentido, a mesma direção que a força. Então essa força aqui está na vertical, né? Então eu poderia dizer que a intensidade dele é 1 e a direção dele, no caso do campo elétrico, seria o mesmo que a da força. A direção será o mesmo da força, certo? E a força, pessoal, ela está em que direção aí? De baixo para cima, não é isso? Ou seja, na vertical. Ok, então o campo elétrico vai estar aqui na vertical. Beleza? Então a questão respondida, tá? Simples. Vamos para outra questão que diz o seguinte. Eu tenho aqui uma esfera condutora de grandes dimensões, oca e isolada, se encontra inicialmente neutra, né? Por uma pequena abertura, tá? Uma pequena abertura no alto da esfera é introduzido uma pequena esfera de carga 10 microcoulomb, certo? Se a esfera menor tocar apenas a superfície interna, a esfera maior, quais serão as cargas elétricas finais aí das esferas? Então, a situação é simples, tá? Eu tenho uma esfera aqui grande, inicialmente ela está neutra, e uma esfera pequena, que ela está representada por uma carga positiva, certo? Ou seja, ela está inicialmente carregada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa esfera menor e vou introduzi-la aqui dentro da esfera maior, de tal forma que ela vai tocar. Então, quando ela toca, pessoal, o que acontece? Acontece que vai ocorrer uma transferência de carga, tá? A esfera maior da esfera menor para a esfera maior, ok? Ou seja, no final aí, a esfera que tem maior dimensão, ela vai ficar eletrizada positiva, tá? Então, vou representar aqui, carga mais. Então, essa esfera que vai ficar positiva, tá? Então, no final aí, a esfera que tem menor dimensão vai ficar neutra e a esfera maior vai ficar positiva, pois ocorreu aí uma troca de cargas, tá ok, pessoal? Então, essa aí era a questão número 3, tá? Então, preste atenção no raciocínio dessas questões, não são difíceis, tá? Não respondi ela em sala, acredito que vocês também não respondeu, então tá aí para vocês acompanhar o raciocínio. E tem cuidado com essas questões que são questão de prova, tá? Então fica a dica aí para vocês. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal aí, gostou, dá um like. Não esqueça de marcar o sininho para que você possa ficar atento aí às próximas resoluções das questões aí do livro, tá bom, pessoal? Então vamos aí fortalecer o nosso canal. Indique aí para a galera do terceiro ano, tá ok? E até a próxima videoaula.